Graça e paz, irmãos. Nesse dia nós vamos estudar a lição de número 10, Eu, a Igreja, um relacionamento vivo, Um tema, forte. Eu e a Igreja, um relacionamento vivo. E para iniciar, nós vamos orar, nós vamos pedir a direção do Senhor para que esteja conosco, para que venha ao entendimento segundo a vontade do próprio Deus. Então vamos estar orando, eu convido você a orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua palavra, Senhor, que tem restaurado vida, tem mudado história, Senhor, e nós somos gratos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Continue conosco, faça com que estejamos atentos à Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, tem restaurado, e é em nome de Jesus que nós te agradecemos pelo ato de amor pago na cruz. Em nome de Jesus é a oração que eu faço. Amém. Amém. Então, foi o que eu falei, estamos estudando a lição 10, Eu, a Igreja, um relacionamento vivo, e nesse momento eu convido você a abrir no livro de 1 Coríntios 15:58, que nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Então tudo que acontecer aqui a gente sabe que vai dar fruto, porque você que está assistindo vai sentir a presença do Senhor e juntos estaremos em comunhão. A igreja é um organismo vivo. E o Senhor, Ele nos concede habilidade para crescer e dar frutos. E a responsabilidade não é individual, é coletiva. Então, cada igreja tem uma função de dar fruto. E hoje nós vamos estudar juntos que a igreja, ela foi para criar um propósito de Deus. O Senhor Jesus, Ele está no céu à direita do Pai. Você sabe, nós sabemos, que Ele está à direita do Pai. Só que quem está dando continuidade ao trabalho aqui na terra somos nós. Sim, nós os cristãos. Então nós somos imitadores de Cristo. O ministério do Senhor no mundo, Ele faria aquilo que nós precisamos fazer se Ele estivesse aqui fisicamente. Então, como o Senhor, Ele não está, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Nós temos 5 funções para desempenhar o papel como cristão na terra: adoração, edificação, evangelização, preocupação social e comunhão. Nós vamos estudar nessa parte introdutória para a gente trabalhar outros tópicos para agregar as nossas funções, o nosso desempenho aqui na terra, o que nós devemos fazer. A adoração é um ato de amar de um modo intenso. Eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus. Não existe outra função a não ser adorar a Deus. Você imagina uma pessoa que esteja lá na mata, ele sente a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Quando a pessoa não entende o mistério de Deus, o que a pessoa faz? Ela passa a adorar as coisas, porque ela não entendeu qual foi o propósito que ela veio parar aqui na terra, que foi
exclusivamente adorar ao nosso Deus. E eu convido você também a abrir a sua Bíblia em Efésios 1:12, que vai confirmar essa fala, que diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Repetindo, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós fomos criados para louvor e glória do Deus soberano. Então essa é a primeira função do cristão. Aí quando a gente vai para a edificação, a edificação é um ato de construir. É um ato de construir, é um ato de edificar, é um ato que você vai se preparar para algo especial. Aí você abra no livro de Colossenses 1:28, que diz assim: a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Forte, né? Sabedoria. Então, para que eu construa algo da parte do Senhor, segundo o Espírito de Deus, eu preciso ter sabedoria, a sabedoria do Senhor em minha vida, para que essa edificação venha acontecer. Porque você lembra que o processo de santificação já começou. Então hoje nós estamos buscando essa edificação segundo a vontade do Senhor. Outra função, evangelização. Se eu almejo ir para o céu, se eu creio que o melhor presente já aconteceu, que foi Jesus Cristo, e que eu quero estar com Ele, e que vai ser o momento mais importante do meu ser, estar com esse Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar as boas novas para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então é um papel do cristão? Sim, é um papel do cristão, porque nós somos imitadores de Cristo. E se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, vamos enfatizar, ele faria esse trabalho. Então hoje nós temos em Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos sim, como servo do Senhor, porque se eu sou cristã, eu preciso evangelizar e eu preciso fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu faça isso, que eu ganhe almas para Jesus, que outras pessoas venham a conhecer o amor, a misericórdia e a graça do meu Deus por meio do Evangelho do Senhor. E qual é a preocupação? Nós temos uma outra função, que é desempenhado também pelo cristão, que é a preocupação social. Eu preciso me preocupar com o próximo, eu preciso cuidar daqueles que precisam da ajuda. Seja aquele irmão que está ao meu lado, seja aquela pessoa na comunidade, eu preciso olhar para missões urbanas, eu preciso olhar para missões nacionais, estaduais, mundiais, eu preciso olhar para o próximo.
E aí, eu olhando para o próximo, eu lendo em Lucas 6,36, a palavra do Senhor faz um alerta: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então não tenho como eu falar que eu sou cristã, eu levando uma vida, graças a Deus, abençoada por Deus, e não abençoar a vida do meu irmão. E que isso não chamar a minha atenção. Então eu tenho que ter uma preocupação social, olhar, ficar atento na igreja, quem é que está comendo, quem não está. Não é uma especulação, é para ajudar o próximo. E eu também gostaria que você soubesse que o Senhor, Ele se alegra porque é a vontade dele. E isso gera também uma comunhão, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, e esse desempenho vai gerar o quê? Uma comunhão, que numa igreja assim todos desempenham um papel importante. Então esse papel vai fazer com que eu tenha comunhão na igreja, seja uma comunhão física, uma comunhão espiritual. Então eu vou ler em Atos 2, versos 44 e 45, que vai nos explicar um pouco mais sobre essa questão de comunhão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Eu não sei o que você sente quando lê algo de tamanha importância, mas eu confesso que chama muito a minha atenção quando eu leio o verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pedro, quando ele pregou, que formou a primeira igreja, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles tinham um único pensamento, de ganhar aquelas almas para Cristo. E a igreja contemporânea, da idade, da atualidade, não pode ser diferente. A igreja não pode falar que ao passar do tempo algumas coisas foram ficando no esquecimento. A mesma igreja que atuava na antiguidade, essa mesma igreja que atua nos dias atuais. Então, hoje não tem justificativa. Quando eu não entendo que eu fui feita para adoração, que eu preciso de edificação, que eu preciso evangelizar, que eu preciso me preocupar mais com o social daqueles que estão próximos e até aqueles que estão distantes, conforme os missionários que foram mencionados, e que essa comunhão, se isso não fazer parte da minha vida, algo está acontecendo de errado. Porque no próximo tópico a gente vai entender o que? Com a minha vida. Eu custei, irmãos, para entender um pouco mais a fundo o que isso quer dizer. Com a minha vida. Aí eu tentei entender, fui atrás, busquei outras referências e aí eu encontrei o significado, que é assim: pensa o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um grande missionário. Aquelas pessoas, elas estavam vivendo lá, né, que ele é o capítulo 15, né, que Paulo faz uma carta, né, um apelo ali aos coríntios. Ele tinha uma preocupação, que o homem, ele pensava que era assim, que a morte era o fim de todas as coisas. Eu vou morrer? Pronto, vai acabar, não tem mais vida após a morte. Aí Paulo vem e argumenta sobre a bênção da vida após a morte com Jesus.
Jesus Cristo veio, ele pagou um alto preço, ele morreu e ressuscitou. E tudo que o nosso Mestre, tudo que o nosso Senhor Jesus fez até hoje foi provar e mostrar para a humanidade que existe vida após a morte e que é uma bênção. E o apóstolo Paulo, ele reforça ao povo de Coríntios que não era o fim, a morte, e sim o começo de uma grande história com Jesus. Para aqueles que são convertidos, aqueles que vencem a morte por meio da obediência, que crê na graça do nosso Deus, na misericórdia e são salvos pelo poder e a graça do nosso Deus. E quando isso tudo acontece, a palavra de Paulo eram de defesa da vida após a morte, a sustentação que Jesus venceu a morte e acabou com seu poder. Então todo o empenho, o desempenho que Jesus veio, o plano de salvação que ele pregou ali na cruz, foi para mostrar que a morte não tem poder sobre os filhos do Senhor, que a morte não é o fim, assim como o povo de Coríntios acreditava. E hoje, o que acontece com as igrejas? Hoje a igreja, algumas pessoas aqui, eu achei até interessante o que o autor trouxe aqui, que alguns nunca se envolvem com a igreja, acompanham-na de longe, não se envolvem, não se entregam, não se ajuntam no crescimento e desenvolvimento da igreja local. Aí, quando o autor traz essa ideia, não foi uma ideia minha, não foi um pensamento da irmã Cleonice, e sim do autor, chama a minha atenção. Porque hoje, se a igreja, retomando lá na introdução, se a igreja é um organismo vivo, eu estou viva, eu faço parte desse corpo. E se esse corpo não está funcionando, eu também tenho culpa. E quando eu não me envolvo, que eu olho de longe e eu fico olhando, eu vou ver no que vai acontecer, no que vai dar. Eu não estou participando do corpo de Cristo, eu não estou me entregando, eu não estou me desenvolvendo na presença do Senhor. E eu preciso me envolver na presença do Senhor. E outra coisa também que nos diz aqui, que chamou a atenção: outros se envolvem onde não deviam se envolver com a vida e o trabalho do pastor ou de outros irmãos que querem saber tudo a respeito dos outros, vivem estudando os passos do líder, quanto ganha, quanto gasta e se esquecem de viver sua própria vida e a vida de sua família. Nunca fazem o que deviam, que é ajudar a igreja com a sua vida. Aí a gente pensa assim, que às vezes eu acabo entristecendo alguém. Por quê? Porque ao invés de eu fazer aquilo que o Senhor almeja que eu faça, que é ajudar. Sabe aquela questão, aquele versículo que a Bíblia diz: o que depender de vós, tenha de paz com todos. Eu passo a não viver isso. Aí eu acabo me envolvendo e acabo entristecendo alguém. Por quê? Porque o que é para fazer, que é a edificação, eu paro, eu deixo de fazer e vou fazer outra coisa que não está ligada ao reino, que não é um crescimento do reino. E aí acontece o que acontece com a vida da igreja, voltando aí para o tópico, com a minha vida. Aí eu começo a viver algo que não é meu. Aí eu começo a observar a igreja, eu começo a não participar do desenvolvimento da igreja, porque a minha preocupação é outra. Eu me preocupo mais com as coisas externas, que
circular da minha vida corriqueira do que com as coisas do reino de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que nós estamos vivendo aqui na terra irá passar, mas a palavra de Deus, essa se cumprirá, não passará. Então aí a gente fica preocupado com algumas questões, e no segundo tópico a gente vai tratar com o meu testemunho. Aí a gente pensa que a igreja está ficando enrugada, né? A igreja está enrugada, está velha, está fora de moda. Aí eu começo a perceber que a igreja é a noiva do Senhor. E o Senhor, ele vem trazendo a ideia de que ele voltará para a sua noiva. E quem já passou, né, por um relacionamento sério, sabe o que eu vou dizer? Uma mulher principalmente, né? Eu vou me colocar nesse lugar. O seu noivo está prestes a chegar. O que você vai fazer? Você vai se embelezar, se arrumar, ficar toda bonita para receber quem? O seu noivo. E hoje a igreja, ela não pode ser diferente. A igreja hoje, ela está se preparando, ela está passando por um processo, e essa noiva, ela tem que estar linda, esperando pelo seu noivo. Porque quando o seu noivo chegar, imagina o noivo chegando aqui, vendo lá a noiva de qualquer jeito, sem mudança, sem transformação, e o que o noivo vai fazer? Né? Vai se divorciar antes do casamento. Então a ideia de buscar esse tal renovo, que é na presença do Senhor, se endireitar e não deixar com que a ideia de que a igreja do Senhor está vivendo de uma forma enrugada, é algo que tem que mudar, porque essa noiva tem que estar linda, esperando pelo seu noivo. E linda, voltando para o lado espiritual, a gente vai entender que é firme na presença do Senhor, todo dia vivendo um dia melhor, buscando melhorar na presença do Senhor, porque ninguém vem como está e fica como está. Há uma transformação de vida. E é por isso que os cristãos, eles se reúnem nesse ato de comunhão, porque um vai aprendendo com o outro, né? Como é lindo quando a gente vê um lindo trabalho e você pode olhar, usando aí o nome do nosso pastor, olhar e falar assim: meu Deus, que trabalho abençoado. Aí o que você vai querer refletir? Você vai querer refletir bênção também. Porque é alguma coisa puxando a outra. Uma comunhão é para essas coisas. A gente vive em comunhão e a gente aprende e nós crescemos juntos. E sem hipocrisia, sem máscara, né? Que o nosso comportamento, né, diante da igreja seja aquilo que nós vivemos. Né? Às vezes a gente tem o costume de ouvir, né, algumas crianças falando: ah, meu pai na igreja é uma bênção, eu queria morar na igreja, porque o meu pai tem um comportamento idôneo na igreja, mas em casa geralmente não é isso. Então aquilo causa-se um impacto nessa nova geração. E hoje a igreja, ela vem preparando essa nova geração, para que essa nova geração, ela venha ter uma vivência saudável de vida. Porque alguns cristãos chegam a comentar, né, um papo aberto aqui, né, com a igreja. Algumas pessoas falam: ah, mas quando eu me converti, no ano de 96, a igreja era diferente. Hoje a igreja está banalizada, tem alguma coisa mudando, muita novidade. Aí a gente busca na Bíblia, não tem. Aí quando você se depara, você vê que realmente o que é do Senhor, a palavra do Senhor é uma fonte de água viva. Ela vem se renovando.
E quando a palavra vem, ela causa um impacto nas nossas vidas. E esse impacto causa transformação. Não é só naquele que está diante da palavra que já é cristão, mas na vida daquele que não é cristão, que não teve um contato. Então o meu testemunho vai causar uma renovação, uma transformação na vida daquela pessoa, porque eu vou causar esse tal impacto. Agora, no tópico 3, com o meu trabalho. Aí é algo, esse tema é maravilhoso, é algo que está trazendo assim, algo assim que a gente vive, é pura vivência. Com o meu trabalho, por exemplo, com o meu trabalho eu sou uma pessoa dedicada, eu tenho todo um capricho de fazer, de ouvir lá do meu chefe, nossa, que trabalho magnífico, maravilhoso. Então eu faço tudo em prol da minha vida circular, do meu trabalho. Mas quando eu volto para a igreja, aí eu vejo que realmente não condiz. Não há semelhança sobre o que eu sou no meu trabalho e o que eu sou na igreja. Às vezes deixamos de prestar um serviço à igreja por acharmos que não temos tempo para isso. Então eu acabo me entregando demais nas minhas obrigações e deveres aqui na terra, mas não para as coisas do reino de Deus. Também não adianta mencionar que damos o nosso melhor à igreja de Jesus se a intenção do nosso coração não for somente agradar ao Pai. Então, quando eu faço um trabalho dentro da igreja, seja louvar, seja pregar, como preletora, seja como for, o que eu faço dentro da igreja, eu tenho que entregar ao Senhor. Às vezes, nós estamos diante de fazer muito sem entrega. Quando eu faço algo para o Senhor, eu tenho que estar lembrando. Eu tô limpando aqui essa mesa da igreja. Ai, Senhor, ajuda, abençoa. E sempre está entregando, abençoando a obra. Com o meu trabalho, eu vou abençoando, eu vou quebrando paradigmas segundo a vontade do nosso Deus. E alguns cargos ficam vagos no decorrer do ano e a igreja começa a mancar, pois está aleijada. Há um lugar vago para ser preenchido por aquele irmão que não deu o seu melhor para o reino de Deus e desistiu no meio do caminho. Isso tudo também é algo preocupante. Por quê? Porque às vezes a gente não dá o nosso melhor. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço que eu e você sabemos de cor. Ele pagou um alto preço e ele sofreu muito. E hoje, na primeira sofrência, que as pessoas passam, as pessoas acabam desistindo das suas funções diante da igreja. Se a igreja é um corpo e alguém desiste, por exemplo, de ser o braço direito, quem vai ajudar o braço esquerdo quando tiver qualquer problema? E se você for o braço esquerdo, quem vai ajudar o braço direito num problema, numa dificuldade? Então é isso, a igreja, quando ela passa por uma série de problemas, uma série de dificuldades, ela fica aleijada, ela passa por uma transformação e ela passa a sofrer. Então, quando você assume algo diante de Deus,
Você não pode olhar para os obstáculos, você não pode olhar, que eu falo você, é nós, não pode olhar para as tristezas da vida. Assim como Jesus foi até a última consequência. Para conseguir a vida, Jesus teve que morrer. Então, às vezes, a gente perde, mas ganha. E é isso que o Senhor e o autor vem trazendo nesse contexto de estudo, que às vezes devemos abrir mão para beneficiar outras pessoas. E às vezes a gente tem que abrir mão de uma ideia, de um querer, de uma vontade, para abençoar aquele irmão que não entendeu ainda qual o sentido da sua existência. E o sentido da sua existência é adorar, buscar a edificação, evangelizar, preocupação social, nós devemos nos preocupar, e essa comunhão. Então entra nessa comunhão. E nessa conclusão, a gente entende o quê? Que Deus, ao estabelecer o seu pacto, nessa conclusão, Deus, ao estabelecer o seu pacto conosco através de Jesus Cristo, nos deu a ousadia de ser membro de uma igreja onde cada um, fazendo um trabalho nela, forma um corpo vivo que cresce e leva a cada dia o nome de Jesus, o poder de Deus e a consolação do Espírito Santo às pessoas. Aí fica uma pergunta: qual é o melhor de você que tem sido dado à igreja? Qual é o seu melhor que você tem dado à igreja? O que você tem omitido e enterrado? Tem algum talento que você acredita que você tem enterrado? Ou você usa o que o Senhor te dá, te oferece e faz com que aquilo se multiplique? Aí fica essa pergunta no seu coração: você tem omitido, tem enterrado esse talento? E cada um deve meditar sobre aquilo que pode doar para a obra de Deus por meio da igreja. Então, que eu e você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, que sentiu a presença do Senhor nesse mistério, nesse estudo, que você venha perceber que a igreja, ela tem uma função, ela é uma agência. E essa agência é a agência que muda e transforma a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido libertas pelo poder da palavra do nosso Deus. E que a graça e a paz do Senhor continue com todos. E que é bom saber que até aqui nos ajudou o Senhor, e nós vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo, que não é a palavra da irmã Cleonice, é a palavra do próprio Deus. E que você venha todo dia ser liberto, todo dia sua vida seja transformado pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que veio ao nosso coração. E que esse estudo, Senhor, venha dar frutos, Pai, e esperança para aquele que não tem. E que o Senhor, com o seu Espírito Santo, venha transformar o ser daquele, Pai, que tenta resistir o teu poder. Porque o teu Espírito, Senhor, esse que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça do Senhor, venha libertar, venha curar e venha transformar. E desde já, Senhor, obrigado por tudo. E é a oração que eu faço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.